retornando com o quarto episódio. De forma estranhamente capaz de imergir em um pântano raso, o que só é possível devido à lógica do jogo, a Nemo enlouquece, temendo que sejam despedaçados vivos. No entanto, Huro utiliza habilmente seu movimento deslizante para escapar da morte por pouco. Ele reconhece que descobrir como usar as habilidades que evoluíram após a luta contra o Lon é a chave para essa batalha. Sua evolução no movimento perfeito de parry é o contra-ataque instantâneo que lhe permite repelir o ataque após cronometrar seu parry perfeitamente. Emo está impressionado, mas Ruko não está satisfeito, já que está apenas evitando danos. As duas habilidades que ele acabou de usar têm tempos de recarga de 10 segundos, e ele não tem outra maneira de evitar danos. Enquanto isso, a besta não lhe dá descanso, mas felizmente, seu amiguinho coelhinho entra com um ataque impressionante. Emil explica que foi apenas um pouco de magia, e Huro percebe que estava tão focado em superar o jogo que esqueceu completamente que tinha um parceiro desta vez. Huro sabe que não pode desperdiçar esta oportunidade, então usa uma habilidade que concede temporariamente um bônus de poder de ataque e agilidade. Infelizmente, tentar se mover rapidamente no pântano é difícil. A besta se recupera, mas isso lhe dá a oportunidade de usar a evolução de seu ataque de parafuso Pierce, chamado Spiral Edge. Outra habilidade os coloca em uma posição mais vantajosa, e Merro prepara seu amiguinho coelhinho para atacar, enfrentando uma besta feroz. Ele tenta, mas já se passaram 10 segundos, e ele usa o contra-ataque para evitá-lo. Emil segue com um ataque poderoso, e vemos o quão frágil é o canhão Huro, já que um pequeno dano de queda tira uma grande parte de sua saúde. Huro elogia seu companheiro peludo, mas ela está apenas preocupada com seus doces fios. Huro está confiante de que a besta deve estar muito ferida, mas fica chocado quando não a encontra em lugar algum. Então, o chão começa a tremer, e Huro sente que seus pés estão sendo sugados. Eles percebem que o tubarão-baleia está se preparando para atacar, e Huro não hesita em salvar seu amigo. A tripulação fica surpresa por ter sido arremessada no ar, já que não foi um ataque instantaneamente mortal e, na verdade, causou pouco dano. Descobrimos que o Mood de Gelo é mais notável por seu conjunto de movimentos especiais, que são ativados quando seu HP atinge um certo limite. Depois de prender um jogador no pântano vibrante, ele aleatoriamente ataca um deles no ar com o nariz se um jogador o desafiar sozinho. Não apenas os atingirá com esse ataque sempre que permanecerem no pântano, mas também aniquilará completamente o seu HP devido aos danos de queda. Por isso, é apelidado de Assassino Solo. Huro percebe isso e não gosta da pessoa que inventou essa habilidade, já que as habilidades dos jogadores nem sequer são um fator que ele considera. Emil ataca-o pelo lado, mas ele sabe que eles vão explodi-lo. Kokuro se prepara para sua morte inevitável e explica que nunca se acostumou com mortes por queda em jogos de realidade virtual. Felizmente, nosso pequeno herói peludo não desiste e tem uma habilidade incomparável, o Espírito Vorpal. Ela usa um pergaminho mágico para teletransportar Huro, mas, em vez de colocá-lo em segurança, acaba acidentalmente devolvendo-o ao ar. Descobrimos que existe uma habilidade de ataque chamada Queda de Meteoro que utiliza energia descendente. Huro ganhou muito impulso descendente desde sua queda livre inicial e acumulou muita energia. O teletransporte acidental de Emil o colocou logo acima da besta e permitiu que Huro ganhasse ainda mais energia. Assim, o que poderia ter resultado na morte do jogador agora se transforma em um ataque arriscado. Não é uma queda de meteoro real, mas sim um erro de queda de meteoro. A criatura instantaneamente explode em Smithing e retorna, deixando Huro em completa incredulidade por ter sobrevivido. Ele mal consegue processar tudo o que aconteceu e elogia Emil por sua determinação. Huro reconhece o quão desafiadora foi a luta em comparação com quando enfrentaram o Lon. Desta vez, eles foram os sobreviventes. Emo fica chocada ao ver a cabeça do pássaro enfiar um monte de ervas curativas em sua garganta, e Huro aponta que é a única maneira de algo chegar à sua boca devido ao bico gigante. Huro só consegue pensar em como Emo era muito mais forte do que ele esperava, já que ela acabou carregando-o. Ele se sente mal por ter sido tão arrogante antes. Emil só consegue pensar em como Erur ficará em Rabbit Tooth em tempo integral quando chegarem à cidade grande. O único problema é que, se Emil for vista, chamará muita atenção como da última vez, e podem até ser atacados. Eles precisam pensar em uma maneira de escondê-la.
Nossa pequena bola de pelos decide que deve usar algo que não usa há muito tempo e revela sua misteriosa pulseira Vorpal, o tesouro secreto dos coelhinhos. A versão humana pergunta a ela para manter isso em segredo e se transforma em um humano. K fica sem palavras e fica chateado ao perceber que o chamado jogo Flagship God Tier do Japão está começando a parecer algum tipo de jogo prejudicial com uma coelhinha. A transformação é bastante cansativa para o coelhinho, então ela só consegue mantê-la por 4 ou 5 minutos de cada vez. Uma vez em seu estado atual, sua transformação funcionará perfeitamente para escondê-la, mas pode atrair atenções diversas. Quando as pessoas veem uma garota arrastando um Birman seminu, elas finalmente chegam ao terceiro rema. Lá, Emo aponta o quão impressionado Huro parece. Biko Face orgulhosamente comenta que ele já viu muitos lugares em seu tempo, surpreendendo Emo com o quão bem viajado ele é. Emo se transforma, mas Huro estava certo sobre ele chamar a atenção. Alguns guardas os param para perguntar por que ele está seminu, e também ficam intrigados com seu corpo coberto de cicatrizes. No entanto, Emil intervém em defesa de Huro, afirmando que ele tem uma história que trará grande tristeza a todos que a ouvirem. Emo conta a história de sua perigosa jornada da maneira mais dramática possível, destacando a maldição que Huro carrega em seu corpo e sua busca para removê-la. Emil fica ainda mais intensa ao explicar que esta é apenas o primeiro capítulo de sua história, e o segundo capítulo o transformará em um super guerreiro. A garota é tão intensa que os guardas a deixam entrar no meio da multidão reunida para assistir. O Huro teatral de Emo percebe alguém olhando para ele, e é um olhar muito diferente do julgamento normal que ele geralmente recebe por ser um Birman seminu. Antes de poder entrar na cidade, uma garota se aproxima dele com urgência. Huro não faz ideia de quem seja essa garota frenética. No entanto, descobrimos o que aconteceu depois que as garotas no segundo Dali tiraram a foto deles. As meninas postaram a foto em um fórum e perguntaram se alguém sabia como fazer amizade com o adorável coelhinho. A postagem se espalhou rapidamente quando as pessoas ficaram chocadas ao saber que um monstro podia falar e igualmente chocadas ao ver um Birman seminu. A garota de cabelos prateados ficou mais chocada do que qualquer um, pois ela tinha certeza de que o jogo só permitia aos jogadores domesticar cães e gatos. Ela suspeitou que o pássaro estava trapaceando. As pessoas questionaram a ética por trás de postar uma foto de alguém sem o seu consentimento. A garota de cabelos prateados iniciou uma missão para encontrar o homem-pombo que outras pessoas estavam comentando na foto. Muitos não notaram cicatrizes como as dele, principalmente porque elas não existem no criador de personagens. Alguém nos fóruns lembra que é uma maldição que também serve como prova de que o jogador foi reconhecido pelo Imperador da Noite. Isso só é conhecido porque algum NPC mencionou isso. Jogadores ficam surpresos ao perceber que isso significa que Huro, conhecido como Filho Haku no jogo, encontrou o Lon. Alguns jogadores sabem que o Lon é um encontro aleatório, então é possível que um iniciante o encontre. No entanto, ninguém consegue entender como esse cara chamado Saku conseguiu ser reconhecido por ele. Um jogador chamado Orsot responde nos fóruns, dizendo que ele poderia matar Saku até que ele revele como conseguiu tal reconhecimento. Outros jogadores pensam sobre o quão perigoso esse cara Orcella é, já que ele é o estimado líder de Ashura Kai, um clã infame por ser composto por jogadores assassinos. Orcella fixa seus olhos em Sral, deixando outros jogadores se questionarem sobre o destino do Birman. Nas discussões dos fóruns, as pessoas debatem o que acontecerá se você matar o jogador. A punição é severa, com a perda de todos os itens, incluindo os armazenados, além de a recompensa ser retirada do dinheiro do próprio jogador assassino. É um sistema implacável. Uma senhora ruiva se mostra particularmente intrigada com Sral e deixa uma mensagem nos fóruns na esperança de que ele a leia. Ela aconselha Sral a procurar jogadores que usem o emblema de um lobo e uma espada, expressando seu desejo de conhecê-lo e conversar. Embora lamente que Sral tenha revelado tantas informações, ela explica que seu clã CER pode ajudar a protegê-lo de outros jogadores. Os fóruns estão repletos de clãs demonstrando interesse no agora famoso filho Haku e apontando como ele está sendo tratado como um chefe de evento. Uma garota de cabelos grisalhos, aparentemente louca, é a primeira a encontrá-lo e só quer aprender como domesticar um coelho Val. À medida que as notícias sobre ele se espalham rapidamente, é a primeira vez que Huro ouve falar sobre isso. Ele percebe que deve ter sido no segundo Dali,
mas não há como ele explicar todo o cenário único do Coelho Val. A conversa deles é abruptamente interrompida por um ataque surpresa. O atacante alega que não é justo que alguém guarde informações para si mesmo e todos deveriam compartilhar a diversão. A garota choca Huro quando o chama de filho Rukon da Revolução Noturna. Huro parece conhecê-la, alegando que o grande cavaleiro do lápis finalmente mostrou seu rosto. No entanto, a garota não gosta de como ele está conversando com alguém que se autodenomina bela como ela. Ela tira chocantemente sua máscara e instrui Huro a chamá-la de Arthur Pensilgon. Huro fica surpreso ao ver que ela não apenas está no nível 99, mas também ostenta a insígnia de caveira, indicando ser uma matadora de jogadores.